Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está intitulada Como honrar a Deus com a sua vida. Como honrar a Deus com tu vida. O escritor da maioria dos livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve uma das cartas mais profundas que nós encontramos no Novo Testamento. E ele começa falando, especialmente a carta aos Romanos. Esta carta fala sobre a condição espiritual do ser humano. E quero te lembrar nesta tarde que nós, como cristãos, entendemos e reconhecemos que a Bíblia não é simplesmente um tratado filosófico de uma pessoa que decidiu pensar sobre as coisas que existem ou a existência de Deus. Não. É o Espírito Santo enchendo as vidas de homens e mulheres que o Senhor escolheu para falar para nós as verdades eternas, as verdades espirituais que possam nos ajudar a nos conectar com Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve, diz que a principal razão pela qual os seres humanos, a raça humana, está em declínio é porque no início, em algum momento da história da humanidade, os seres humanos conheceram a Deus. Ou melhor dito, eles o conheceram através da criação, escreve o apóstolo Paulo. Paulo diz que Deus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua santidade, tornou-se visível e palpável para todos nós através da criação. E diz que esse poder se tornou tão evidente através da criação que nós, a raça humana, nós não temos desculpas para dizer que não conhecemos a Deus. Porque todos os dias Deus nos revela quem é Ele através da criação. Através da criação. E a criação dele é espetacular. Quem não já se maravilhou de um atardecer com a posta do sol? A criação toda de Deus é espetacular. Vamos a ler uma passagem bíblica. Livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Em outras palavras, mais simples, a raiz do pecado e da separação dos seres humanos é, basicamente, porque em algum momento nós decidimos não honrar a Deus seguindo o seu plano. E o apóstolo Paulo disse, veja como é importante saber agradecer e saber honrar quem merece honra. E principalmente Deus. Temos que aprender a honrar primeiramente a Deus, mas também temos que aprender a honrar aqueles que estão conosco. Mas nesta tarde eu quero falar especificamente de honrar a Deus. Vamos a ler mais uma vez Romanos 1, capítulo 21, a primeira parte. Olha o que Paulo disse. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Em outras palavras, se eu entendo bem o que a Bíblia está dizendo aqui, me ensina que a coisa mais importante que o ser humano pode fazer é reconhecer Deus como a fonte da criação. O designer do universo, aquele que tem um plano para as nossas vidas e, como diz aqui este versículo, agradecer a Ele. E então, viver os seus planos. Viver os planos que Deus tem para as nossas vidas, como? Aplicando-os para as nossas próprias vidas. Mas Paulo diz que, por não quereram fazer isso, os seres humanos se corromperam. Ou seja, a principal consequência do ser humano de não saber se relacionar com Deus é não agradecer a Ele,
não seguir os seus planos, e tem uma consequência. O apóstolo Paulo o disse no versículo 24. A consequência de não agradecer a Deus, não seguir seu plano é Romanos 1, verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Por não honrar a Deus, Deus o entregou a raça humana ao pecado, à imundícia. Então, conhecer a Deus é dizer: Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Você já perguntou para Deus alguma vez: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? E quando Deus responde, quando você conhece qual é o plano dele para a tua vida, começar a aplicá-lo. Se reconheço que Deus é o centro da minha vida, que Deus é o centro do universo e eu conheço a Ele, a resposta mais adequada, quando eu falo, Deus, eu te amo, é poder perguntar-lhe a Ele: Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para as minhas finanças, para o meu serviço? Senhor, qual é o seu projeto? E quando você entende esse desígnio de Deus, esse projeto que Ele tem, agradeça. Agradeça a Deus e então honre-o. Como, pastor, eu posso honrar a Deus? Você pode honrar a Deus vivendo de acordo com esse plano que Ele tem para você. Com esse plano que Deus tem para você. Isso é, em essência, a vida cristã. A vida cristã é poder viver a vida que Deus tem já planificado para você. Antes você era o centro de você mesmo. É por isso que você viveu da maneira que você viveu. E eu também, todos nós. Mas quando Jesus se torna, quando Deus se torna o centro das nossas vidas, agora a pergunta é: Senhor, se você é o dono do meu destino, qual é o seu plano para a minha vida? Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? E então, quando você conheça, agradeça a Ele por o resto da sua vida, para que você possa honrar esse plano. Ou seja, se eu entendo quando uma pessoa realmente encontrou Deus, porque essa pessoa vive perguntando sempre para o Senhor qual é o plano que o Senhor tem para mim. E quando ele entende a resposta, em certa medida, que Deus dá para ele, em todas as áreas de sua vida, ele começa a perguntar: Senhor, qual é o seu plano para esta área? Qual é o seu plano para as minhas finanças? Qual é o seu plano para a minha família? Qual é o seu plano para o meu casamento? Qual é o seu plano ainda nas coisas simples? Se apresenta um trabalho, um serviço: Senhor, esse é o seu plano? Essa é a sua vontade? Porque lembra que Deus sempre tem o melhor para você. Mas quando nós saímos da vontade do Senhor, quando nós saímos dos planos do Senhor, por exemplo, um serviço simples, vamos encontrar higimé, bullying, vamos encontrar que todo mundo está em nossa contra, não vamos a ter a chance, a oportunidade de poder falar de Deus para outras pessoas, porque esse serviço não era o plano de Deus para a tua vida, porque você não perguntou para Ele. Porque apareceu e porque davam um bom salário, você falou: sim, isso é para mim. Mas não sempre é assim. Por isso que temos que aprender a perguntar em todas as áreas das nossas vidas: oh Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Então, quão poderoso é poder conhecer os planos de Deus e poder agradecer a Ele e poder saber honrar a Deus. Honrar a Deus, seguir o seu plano. Nem sempre é fácil. Poder falar desde aqui para você: segue o plano de Deus, honra a Ele, é fácil, mas realmente nem sempre é fácil.
Deixa eu te explicar um pouquinho. A história dos seres humanos, da raça humana, demonstra o seguinte: muitas vezes sentimos que as coisas poderiam ser feitas de uma forma diferente de como Deus planejou. Porque Deus pode te dar uma resposta. Deus pode te falar, este é o meu plano. Mas muitas vezes nós pensamos, mas Deus, eu acho que isso seria melhor. Que deste jeito eu poderia chegar mais rápido. E esse é o problema da raça humana. Nós queremos fazer as coisas de tal maneira que sejamos nós quem estejamos administrando as nossas vidas. Olha, no espírito destes tempos, estamos numa época em que as pessoas não querem perguntar. Não querem perguntar para Deus. Eu quero ser o dono do meu destino. Ninguém tem que falar nada para mim. Eu sei como faço as coisas. E não só com os adultos, também com as crianças. Você pode assistir repetidamente filmes infantis que a mensagem central do filme é: acredita em si mesmo e segue o que seu coração te disse, e você vai alcançar sucesso e vai ser feliz. Isso é ensinado já para as nossas crianças. Se isso é ensinado para as nossas crianças, o que esperamos de nós, os adultos? Porque o mais importante é você. É o que você decide. Não o que diz Deus. Então, se eu sou a referência, a última palavra, a supremacia de tudo o que pode ser melhor na minha vida, eu pergunto, em que mundo estamos? Em que mundo nós nos encontramos? Para onde estamos indo? Eu acredito que deve haver uma bússola que seja mais importante e mais precisa que a bússola da minha alma, que me diz, vai por este caminho. Que muitas vezes me diz, vai para cá ou vai para lá, que não tem um destino seguro. Deus se revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Como Ele viveu, para que eu entenda que para mim, a minha base é Cristo Jesus. Não que o meu razonamento, o meu coração, o meu sentimento, a minha experiência me diz, não. A minha base, a minha guia é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu exemplo, Ele é a minha referência. Eu tenho que focar nele, ouvi-lo, sentir o seu coração para saber se eu estou no plano de Deus ou não. Deus tem que ser a tua referência. Estou seguindo o que honra a Deus? Você pergunta. Estou fazendo o que honra a Deus? Para isso eu tenho que me aproximar de Deus, de Jesus. Porque eu vejo em Jesus que seguir o plano de Deus é honrá-lo. É honrar ao Deus, o Pai. Para Jesus mesmo não foi necessariamente fácil. Vou te colocar o exemplo de Jesus. Talvez todos vocês, ou a maioria, lembram que quando Deus se decidiu revelar entre nós, Ele envia Jesus a esta terra. E Jesus nasce da Maria, e durante toda a sua vida, desde o nascimento até mais ou menos os 30 anos de idade, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele o Criador do universo, sendo Ele a quem tudo pode, Ele se submeteu a um plano, ao plano de Deus, o Pai. Por exemplo,
Deus poderia ter se manifestado como quisesse, mas honrou o seu próprio desígnio quando colocou o seu filho numa família, com um pai, com uma mãe, e colocando o seu filho Jesus como o filho dessa família. Jesus teve que aprender ofícios, teve que aprender a tomar responsabilidades, seguir instruções, receber disciplina também de parte do papai e da mamãe. Por quê? Porque no plano de Deus, a essência da humanidade está na família. A família é o desígnio de Deus para a humanidade, para uma humanidade saudável. Mas tudo isso foi corrompido. Foi corrompido por causa do pecado. Hoje, nós, os seres humanos, temos outras versões, outras formas de dizer que a família é assim. Agora, aquele conceito da Bíblia, da palavra de Deus, que uma família está composta por um pai, por uma mãe e um filho, é chamado de conceito tradicional. Mas esse é o conceito bíblico. Esse é o conceito de Deus. Hoje a família pode ser 2 mulheres e um filho, 2 homens e um filho. Mas o que a Bíblia diz é algo tradicional, é algo antigo, mas é o que Deus estabeleceu na sua palavra para que a família possa funcionar corretamente. Deus projetou desta forma. Então, quando Deus coloca ao seu Filho Jesus para viver entre nós, Ele o coloca para viver com um pai e com uma mãe, a quem Ele tem que obedecer. Isso é um mistério para mim. Não sei o que você acha, o que você pensa, mas para mim me chama muito a atenção. O Deus que tudo pode honra o seu próprio desígnio quando se manifesta e diz para nós: é assim que eu quero que você viva. Debaixo de um pai, debaixo de uma mãe e obedecendo a eles como teus pais. E você também se lembrará que quando Jesus tinha mais ou menos, diz a Bíblia, uns 12 anos de idade, seus pais foram para Jerusalém para adorar ao Senhor, como era o costume dos judeus. E eles iam todos os anos para lá. Mas o Evangelho diz que quando eles voltam, Jesus se perde no caminho. E os pais percebem que Jesus não está entre o povo e voltam para Jerusalém e procuram e buscam a Ele até o 3º dia. Já pensaram, já imaginaram esses pais, especialmente essa mamãe, que o filho some, desaparece durante 3 dias? Olha que nesses tempos não tinha polícia, não tinha os investigadores e todos que nós temos hoje em dia. Pensa o desespero que estava aí a Maria e o pai. Diz que ao 3º dia o encontram a Jesus Cristo. E a mãe dele o repreende de um jeito muito gentil, mas o repreende como mãe. E a Bíblia diz que quando seus pais ouviram a ele, ficaram maravilhados. Vamos ler esse versículo. Lucas 2, verso 48, a primeira parte. Quando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y esa pregunta para mí me dice muitas coisas. Primeiramente, para mim me diz que Maria nunca tinha esperado que Jesus fizesse algo sem consultar a eles. Ou seja, Jesus é uma criança respeituosa.
Jesus era uma criança obediente. Jesus era uma criança que andava de mãos dadas com seus pais. E o que Maria está dizendo para ele: Jesus, eu te conheço muito bem. Como é que você faz isso para nós? E o segundo que me diz esta resposta, esta repreensão da sua mãe é o seguinte: eu não posso conceber como você possa fazer conscientemente algo que nos cause dano ou angústia e tanta dor, porque você é uma pessoa boa. Ou seja, o que Maria está dizendo é: Jesus, você é aquele filho que é um prazer ter você como filho. Você é consciente, você é bonzinho, você faz todas as coisas corretas. Porque você nunca faz nada que nos ofenda ou nos maltrate. Por isso ela lhe diz: por que você fez isso conosco? E olha a resposta de Jesus. Vamos ao seguinte versículo, Lucas 2:49. Lucas 2:49. E ele lhes disse: por que é que me procurabais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Em outras palavras, Maria, você não sabe que eu tenho que estar ocupado nas coisas de Deus? Você não sabe quem sou eu? Eu sei de quem sou filho. E quando ele me diz faz, eu faço. Eu faço. E depois disso, o que mais me surpreende, o que acontece depois. Lucas 2:51. E descendió com eles e volvió a Nazaret e estava sujeito a eles. Eu poderia dizer que depois do que Jesus fala para eles no versículo 49, as coisas ficaram muito claras. Maria, eu te abençoo. Você é muito bonzinha. Eu sei quem você é, eu te respeito, eu te amo, mas eu tenho um destino que devo cumprir, e é estar nos negócios do meu Pai. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Aqui no versículo 51 diz que ele saiu e ficou sujeito a eles. Ficou baixo sujeição. E isto me diz duas coisas importantes. Dois pensamentos importantes. O primeiro. Jesus escolhe ir com os seus pais, obedecer-lhes e honrar o plano de Deus. Jesus decide, escolhe ir com os seus pais, obedecê-los e honrar o plano que Deus tinha para ele. E qual é o plano de Deus? Pois o plano de Deus é que as crianças, os jovens, aqueles que estão a cargo dos pais, honrem os seus pais, estando em unidade com eles. Eu sei que tem poucos jovens aqui, mas escuta bem isso. O plano de Deus é que as crianças e os jovens possam respeitar, obedecer aos seus pais, honrem aos seus pais, estando em unidade com eles. E Jesus honrou esse plano. Honrou esse plano de Deus, estando em unidade com José e Maria. Diz que foi com eles de volta para Nazaré. Ele escolheu a casa dos seus pais em vez do templo. Ele escolheu
a oficina onde trabalhava o pai, em vez da sinagoga. Ele escolheu aos seus pais, em vez dos mestres da lei, com que ele esteve esses 3 dias. Esse é o mistério da humildade de Jesus. Sendo Deus, ele poderia fazer tudo o que quisesse. Mas sendo filho, ele escolheu o caminho que honrava a Deus. Entende? Sendo Deus, podia fazer de tudo. Mas sendo filho, ele escolheu o caminho que trazia honra para o seu pai. Será que Deus está falando com alguém esta tarde? Espero que sim. O plano de Deus nem sempre é fácil. O que acontece quando Jesus honra o plano do Pai antes do seu próprio plano? Seguinte versículo, Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha isto, segundo pensamento. O fruto de honrar a Deus é o seu favor sobre nós. Quando você honra a Deus, o favor dele estará sobre a tua vida. Quando você honra o plano de Deus, o favor dele será sobre você, dando saúde, dando graça, força, crescimento. Quando você se planta no plano de Deus, Deus abençoa você com o seu favor. E diga-me uma coisa, para onde não vamos quando o favor de Deus está conosco? O que não vencemos quando o favor de Deus está conosco? Quando você está nos planos de Deus, não há nada que seja impossível quando o favor de Deus está sobre a sua vida. E eu quero que você possa entender a relação entre os 2 versículos. O versículo 51 diz que Jesus partiu e foi como? Sujeito a eles. Sujeito aos seus pais. E o versículo que segue, imediatamente, o versículo 52 diz que Jesus cresceu em estatura e graça diante de Deus e de outras pessoas. Fico no plano de Deus, sujeito aos meus pais, obedecendo a eles, e imediatamente o favor de Deus vem. E Jesus crescia em graça e em sabedoria para com Deus e para com as pessoas. Quantos querem o favor de Deus nas suas vidas? Amém? Se você quer o favor de Deus em sua vida, abrace o plano de Deus e honre-o, dando graças por tudo que Deus tem feito e fará sobre você. Amém? Se você quer ver Deus como seu advogado, como seu provedor, como aquele que se revela na sua vida com poder, então honre o seu plano, seguindo a Ele, obedecendo a Ele, porque a honra é uma ferramenta poderosa para o crescimento de nós em todas as áreas das nossas vidas. Quando você honra a Deus, quando você honra a sua palavra, quando você honra os planos de Deus, então Deus te honra. Porque é uma promessa de Deus. Deus disse: eu honro aqueles que me honram. Para aqueles que estão tomando apuntes, está em 1 Samuel 2:30. Eu honro aqueles que me honram.
honra a Deus e Ele honrará a sua vida. E o título da mensagem é Como honrar a Deus com a sua vida. Então você pode me perguntar, pastor, como honro a Deus? Quando você pergunta para Ele, quando você pergunta, Deus, qual é a sua vontade? Senhor, qual é o seu plano? Quando você descobre que a família é o plano de Deus e você honra esse plano que Deus chama família, porque é um esforço e você segue nos planos de Deus, quando você obedece a Ele, você está honrando o nome de Deus. Olha, viver em família não é fácil. Olha teu esposo, tua esposa ali de lado. Teu filho, não sei quem está ao teu lado. É fácil? Não. Não. É verdade, não é fácil. E sabe o que é o mais difícil? Honrar a outro membro da família. Porque é fácil apontar com o dedo. É fácil ver os defeitos do outro. Mas é difícil honrar a outra pessoa. É difícil falar todas as bondades e as coisas boas que a outra pessoa, o outro membro da família, e não necessariamente o cônjuge, também com os nossos filhos. Às vezes são repreensões, chamadas de atenção, mas eles também precisam. Você fez bem. Você é inteligente. Tira essa palavra, você é um burro. Tira essa palavra do teu vocabulário. Você chegará longe. Começa a honrar aos teus filhos. Começa a honrar a tua família. Não é fácil, não, mas fazer os planos de Deus fará que as coisas possam ser mais fáceis. Honra a Deus em todo sentido. E o fruto de honrar a Deus é ver a mão dEle sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Quando uma pessoa realmente encontra Deus, essa pessoa vai viver para honrar a Deus, para honrar o seu nome. Aqui na igreja sempre nós temos incentivado os jovens a poder estudar, a não apenas terminarem o ensino médio, mas se é possível, se preparem um pouco mais e possam ir na faculdade, possam ir na universidade. E quando terminam, quando conseguem com esforço se formar, e a universidade, a faculdade, na cerimônia de formatura, nessa cerimônia onde os chamam a eles para o frente, chamam seu nome e reconhecem publicamente o seu esforço durante 4 ou 5 anos e lhes entregam os certificados. Que importante é! Que importante é poder honrar, reconhecer o esforço, neste caso, dos estudantes. Reconhecer o que uma pessoa conquistou, alcançou na vida, em termos de conquista, de trabalho, de esforço, é importantíssimo. E se o mundo lá fora o faz, através dessas cerimônias de formatura, na escola, na universidade, no trabalho, um seminário ou algo assim. A Bíblia nos diz que nós também temos que levar esse princípio da sociedade à área espiritual. Deus diz que quando vê Jesus escolher o seu plano, o plano de estar dentro da família e honrá-lo como pai, acima dos seus próprios desejos, Deus decide dar para ele a honra maior que existe no universo.
A prova das provações para o Senhor Jesus Cristo não esteve apenas na sua educação. Não esteve apenas sendo filho do José e da Maria. A prova das provações foi quando ele chega ao jardim do Getsemane. E ele sabe que o plano de Deus é que ele vai para a cruz. Que Jesus vai para a cruz para que você e eu tenhamos salvação. E Jesus fica nessa pedra no jardim de Getsemane. E Jesus disse: Pai, não a minha vontade, mas a sua. A sua. Naquele momento, Jesus selou a nossa salvação. Porque Ele obedeceu o plano de Deus antes que fugir por sua própria vida. Quando Ele disse: não a minha vontade, Deus, a minha vontade não é na cruz não, mas que seja a tua vontade e não a minha. E a Bíblia diz que porque Ele escolheu honrar a Deus, Deus deu para Ele o maior honor que existe em todo o universo. Quer saber qual é? Filipenses capítulo 2, versos 8 ao 11. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a honra de Deus Pai. Porque Ele escolheu estar dentro do plano de Deus. Tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus fez, cada milagre que Ele fez, e finalmente, indo Ele, obedecendo ao Pai, indo para a cruz, Ele diz, de acordo com o Evangelho: eu fiz tudo porque deu honra àquele que tinha um plano mestre. Tudo que Jesus fez, todas as palavras que saíram da sua boca, foram para honrar a Deus, o Pai. E a Bíblia diz que antes que você e eu nascêssemos, já Deus tinha um plano mestre. Deus sabia que a humanidade ia pecar, mas preparou antecipadamente um cordeiro, preparou um sacrifício puro. E quando chegou a hora certa, a hora exata, Deus enviou Jesus Cristo, a semelhança do homem, para viver em obediência, sujeito ao plano de Deus, sujeitando-se primeiramente aos seus pais terrenais, até que chegou a hora e Ele se ofereceu numa cruz, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, por ter honrado a Deus com a sua vida e com a sua morte, Deus dá-lhe o nome que está acima de todos os nomes: Jesus. Porque Deus honra quem sabe viver, para honrar aquele que tem um plano mestre para as nossas vidas. Então, valeria a pena perguntar você para Deus: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu plano para a minha família? Qual é o teu plano para cada área da minha vida? Senhor, como posso honrá-lo? Através desse plano.
Às vezes, eu ouço as pessoas dizerem: pastor, por que vê o favor de Deus mais em algumas pessoas que em outras? Deus tem perguntado a você? Se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus não tem favoritos, se tudo é por graça, bom, a resposta é: isso é verdade. Deus não tem favoritos. Mas também é verdade que às vezes nós vemos o favor de Deus de uma forma maior em algumas pessoas que em outras. Vou te explicar por quê. Como te falei já faz uns minutos, a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. E o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, quando algumas pessoas duvidavam do seu apostolado, o apóstolo Paulo defende seu apostolado dizendo: eu plantei mais igrejas e fui a mais lugares do que qualquer dos apóstolos. Eu preguei mais que qualquer dos apóstolos. Eu excedi em muito mais a qualquer dos outros apóstolos. E de repente ele para de falar. E ele revela o segredo. Mas não eu. A graça de Deus sobre mim. A graça de Deus em mim. Reconheço que há algo sobrenatural que me permitiu ir além que os outros foram. Mas não fui eu. Foi a graça de Deus. E aqui está a chave. Porque a graça de Deus muitas vezes é vista maior em algumas outras pessoas que em todos os demais. O apóstolo Paulo disse: sua graça em mim não foi em vão. Em outras palavras, e te explico isto. Deus dá favor a todos por igual. A diferença é que há quem aproveita essa graça. Há aqueles que aproveitam esse favor de Deus. O favor de Deus está agora sobre todos aqui, por igual. A diferença é aqueles que tomam essa graça, aqueles que aproveitam esse favor para as suas próprias vidas. E eles entram em ação e honram a Deus em suas decisões. E Deus disse: vou honrar essas pessoas, porque eles estão me honrando. Quando você honra a Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, abrirá portas e será muito, muito maior na sua vida. Termino com um testemunho pessoal. Muitas vezes eu tenho falado que eu me converti ao Senhor aos 15 anos de idade. Eu me apaixonei pelo Senhor. Me apaixonei por servir a Deus. Eu senti desde os 15 anos uma vocação muito forte. E sempre procurei formas de servir a Deus. Eu não quero fazer comparações, mas que diferentes são os jovens de hoje em dia. Eu lembro que eu ia e não quero fazer comparações, mas só um exemplo. Eu ia um par de horas antes à igreja para limpar a igreja, para que o culto estivesse tudo limpo, bonito. Hoje em dia você tem que exigir, por favor, pode fazer, e ainda dão meia volta e sumem. Mas esse não é o ponto. Eu ainda estava no ensino médio. Eu me esforcei para ter um bom desempenho nos estudos e também poder servir ao Senhor. E
comecei a servir como ajudante na escola dominical. Eu não podia ser professor da escola dominical porque ainda não era batizado, mas eu adorava isso. Eu passava a semana inteira me preparando para poder ir nessa aula com as crianças, poder fazer desenhos, recortar, preparava tudo durante a semana, que as crianças pudessem aprender o versículo bíblico. Mas, pouco a pouco, meus pais começaram a falar que eu praticamente morava na igreja. E alguma vez eu falei que minha mãe me falou, leva a tua cama para a igreja, porque você vive mais na igreja que aqui na sua casa. Eu não podia descuidar meus estudos, eu me esforçava. E a questão é que chegou um dia em que eu decidi me batizar. Mas como ainda eu era menor de idade, nesses tempos a maioria de idade era 21 anos, ainda tinha 15, 16 anos, eu tinha que ter a permissão dos meus pais. E quando eu fui para perguntar aos meus pais, meu pai não quis, não me deu permissão. Eu vi outros jovens da minha idade preparando-se e se batizando, e dentro de mim eu estava chorando, porque eu queria estar lá. Eu queria ser um deles. Passaram alguns meses depois e me falaram, você não pode ir mais nessa igreja, porque a família não vai mudar de religião. Nos seguintes 3, 4 meses, eu ficava chorando porque não podia ir na igreja. Eu lembro que passava pela porta da igreja no dia do culto. E eu escutava os irmãos cantarem, eu escutava como se desenvolvia o culto. Mas não podia entrar. E eu ia de volta para casa chorando, porque não me permitiam ir na igreja. Eu sabia que eu poderia dizer que Deus tem o primeiro lugar na minha vida. Eu já não sou uma criança, eu já tinha 15, 16 anos de idade. Eu podia dizer para meus pais, como Pedro respondeu àqueles líderes, quando disseram para ele que não podia pregar no nome de Jesus. E Pedro respondeu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu poderia dizer isso para os meus pais. Mas o plano de Deus para os filhos é honrar aos pais. Ainda que eles falassem, não vai na igreja. Não foi fácil. Os seguintes 3, 4 meses me afetaram. Eu fiquei irritado com Deus, irritado com os meus pais. Negligenciei um pouco a minha comunhão com Deus. Eu lembro que um domingo de manhã, eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim, olha teus companheiros da escola. Eles são festeiros, fazem muitas coisas erradas, mas você já não está com eles. Você mudou. Porque você me conheceu. E o Senhor, nesse momento, me mostrou que eu também tinha me distanciado do compromisso que eu tinha com Deus. Nesse momento, o Senhor tocou profundamente meu coração. Eu pedi perdão para Ele, me arrependi. E passou. Chegou na tarde. E a minha mãe voltou para casa. Ela tinha ido visitar a minha avó. E quando ela voltou para casa, ela veio e me disse, o que você está fazendo? Nada, não tem nada que fazer. Por que não vai na igreja? Posso ir? Nesses tempos, na minha igreja tinha culto de manhã e culto de noite. Posso ir?
Sim, porque eu vejo que quando você estava lá na igreja, isso fez bem para você. Você estava alegre, você ajudava em casa, fazia. Agora está mal-humorado, agora está agitado todo o tempo. Vai para a igreja. E eu comecei a ir de volta para a igreja. Aos 2, 3 meses, o pastor me falou: "Você batiza?" Não sei. Fui para perguntar a meu pai: "Pai, posso me batizar?" "Vai, filho, se batiza." E Deus começou a abrir portas e portas. Virei professor da escola dominical, depois virei diácono da igreja, saía com os jovens da igreja para fazer evangelismo a outros lugares. E Deus começou a trabalhar coisas e coisas grandes, mas eu entendi qual foi o segredo. Eu honrei o plano de Deus. Obedecer aos meus pais, apesar de que eles falaram: "Não vai para a igreja." Às vezes não é fácil, mas quando você honra o plano de Deus, Deus te honra e Deus abre as portas que muitas vezes parecem que são impossíveis de se abrir. Fique em pé, por favor. Vamos orar. Fecha teus olhos. E antes de orar pela igreja, eu gostaria que, se ainda você não conhece a Deus como teu Deus, como teu Senhor, como teu Salvador, a Bíblia diz, começamos na mensagem falando que Paulo dizia: nós conhecemos a Deus por causa da criação. Quando você acorda a cada manhã, quando você vê o sol a cada dia, as estrelas, os passarinhos, quando você vê todas as maravilhas da criação de Deus, diz a Bíblia que você conhece a Deus. Mas que é importante é poder também conhecê-lo de uma forma pessoal. De que Ele possa ser o teu Pai, o teu Senhor, o teu Salvador. Se você ainda não tem essa experiência, eu quero te convidar que você possa abrir o seu coração e possa convidar a Ele para que Ele seja o teu Senhor, o teu Salvador. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu não te estou oferecendo uma placa de igreja para que você se membre, não. Eu estou te oferecendo a Jesus, aquele que foi na cruz, obedecendo o plano de Deus, para que você e eu, se cremos nele, possamos ter salvação e vida eterna. Assim que eu quero te convidar, se você está aqui no templo, se você está assistindo pela internet, faça esta oração comigo. Repite aí onde você está. Senhor, neste dia, eu reconheço que sou um pecador, que eu preciso de Ti. Obrigado, Deus, porque enviaste teu Filho Jesus a morrer numa cruz no meu lugar, para perdoar os meus pecados e me dar salvação. Se eu simplesmente crer nele como meu Senhor, como meu Salvador. E por isso, agora, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me dá salvação, me dá vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração,
A Bíblia diz que agora você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Mas também gostaria de orar por todos aqueles que já conhecem a Jesus como seu Salvador. Fecha teus olhos mais uma vez. Quero te convidar para que tudo que você fizer, seja em família, em suas finanças, no seu trabalho, faça tudo para honrar a Deus. Desde o mais pequeno até o maior, faz para honrar a Deus. Pergunta para Ele: Deus, quais são os teus planos para a minha vida? Para a minha família? Para o meu futuro? Para que eu possa caminhar nesses planos e eu possa ser feliz, e eu possa honrar o teu nome, e eu possa ser abençoado, e o teu favor sobre mim, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu honras aqueles que te honram. Deus, que as nossas vidas possam ser um testemunho vivente, Deus, do teu poder. De tal maneira, Senhor, que a fama do teu nome, não o nosso, não da igreja, mas o teu nome, o nome que é sobre todo nome, possa chegar até muitas outras pessoas que estão precisando conhecer ao Deus vivo e verdadeiro. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a poder entender os teus planos, a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. A poder entender, Senhor, o que tu tens preparado, Senhor, desde antes da fundação do mundo para cada um de nós. E que nós possamos caminhar, Senhor, dentro dos teus planos. E dessa maneira poder honrar o teu santo nome. E se tiver aqui alguém, Senhor, ou alguém através da internet, que precisa, Senhor, restaurar o seu relacionamento contigo, eu te convido, ali onde você está, entrega mais uma vez a tua vida ao Senhor. Fala para Deus: Senhor, eu me desviei dos teus caminhos, eu me enfriei, Senhor, no caminho, mas agora eu quero voltar a Ti. Eu quero mais uma vez, Senhor, o Teu favor sobre a minha vida. Por isso, mais uma vez, eu consagro, Deus, a minha vida a Ti. E que o favor de Deus, a graça de Deus, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que se tiver alguém doente, ou algum familiar doente, que possas ver a mão do poder de Deus sobre a tua vida, sobre aquele familiar teu. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção, a tua cura, em nome de Jesus. O que talvez pareça difícil ou impossível para o homem, é possível para Ti, Senhor. Oh, Senhor, que a Tua graça, o Teu favor, Senhor, possa se mover agora neste lugar, Senhor. Tocando vidas, tocando corpos, tocando corações, tocando almas, espíritos que precisam, Senhor, uma cura que vem de parte Tua, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor, oh Deus, começa a tocar, Senhor, vidas, de tal maneira, Senhor, que seja o Teu nome, Senhor, honrado e glorificado. Cura, Senhor, as feridas do coração, cura as feridas da alma, Senhor. Que nós possamos sair deste lugar, Senhor, oh Deus, de uma maneira diferente, porque honramos o Teu santo nome. Te damos, oh Senhor, toda a honra e toda a glória somente a Ti, em nome de Cristo Jesus.
Amén y amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Da honra para Él. recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Levanta tus manos y dile al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Oh Señor, recibe la gloria. recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Da un fuerte aplauso para el Señor. En mi vida ¿Te gustó este video? Te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube,
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.